Para a gente começar a entender um pouquinho sobre o processo, de observação de estágio, foi algo até que eu comentei no meu relatório, a gente precisa refletir muito sobre as práticas educativas. E esse ato é um ato difícil. As primeiras perguntas que pelo menos eu me fiz foi, meu Deus, para que observar? Qual a necessidade de estar aqui observando essa dinâmica escolar? E eu acho que essa resposta foi plenamente contemplada pelo meu tempo que passei observando. A partir do momento que a gente se tira desse lugar de aluno ou de professor e passa só a observar a dinâmica, é totalmente diferente as análises que a gente pode fazer. A gente pode segmentar como que funciona aquele professor, como que funciona aquele aluno e chegar numa origem de um pensamento comum. Que esse pensamento pode ser, isso aqui é positivo e pode ser, essa parte aqui é negativa. Eu acho importante também a gente ter feito, ter passado por essa experiência, para que aqueles que nunca puderam ter esse contato com a escola pudessem ter, Embora eu acho que, assim, o estágio deveria, sim, ser mais prático, a gente deveria ter mais tempo dentro de uma escola real, dentro dessa dinâmica, Porque, na minha visão, não se forma um professor sem dar aula. Então, eu penso que é um começo, para a gente começar a melhorar esse lado da nossa educação. Eu acho que é basicamente isso. E o processo de estágio, ele teve a sua importância na minha formação, embora eu acho que a professora sabe, muitos já sabem também, eu já trabalho, então para mim foi ainda mais complexo aceitar essa questão de eu ter que observar mesmo eu já trabalhando, mas agora eu entendo e espero que eu possa fazer isso mais vezes, sair desse lugar de professor e de aluna da graduação e observar o contexto da escola fora desse campo, Apenas como observadora desse processo. A minha supervisora, ela não era tão presente, mas ela era muito disponível, então, não sei se dá para entender. Ela era disponível no sentido de me responder mensagens e tal, mas ela não era tão presente no sentido de eu não poder tanto ter contato com ela para conversar várias vezes. Então, eu observei muito mais a dinâmica de sala de professores, a forma como os alunos se portam, a forma como a escola dá a dinâmica de intervalos, por que são separados os intervalos dos pequenos e dos grandes, que tipo de comportamento a direção pedagógica tem junto com a coordenação, como que esse apoio pedagógico funciona, que tenho várias críticas, inclusive uma aqui. Não é pedagógico, é administrativo. Eles não fazem um trabalho pedagógico aqui. E é basicamente isso. Eu espero que eu tenha de novo essa oportunidade mais uma vez. E agradecer a professora pela disponibilidade e também estar sempre respondendo aos nossos questionamentos. Ao final, gostaria de dizer que gostaria de ter feito um vídeo melhor, mas eu acabei de me mudar e eu estou sem internet. Eu estou no trabalho fazendo esse vídeo. E eu espero que todo mundo tenha entendido mais ou menos o que eu quis dizer. Até a próxima. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre o processo, de observação de estágio, foi algo até que eu comentei no meu relatório, a gente precisa refletir muito sobre as práticas educativas. E esse ato é um ato difícil. As primeiras perguntas que pelo menos eu me fiz foi, meu Deus, para que observar? Qual a necessidade de estar aqui observando essa dinâmica escolar? E eu acho que essa resposta foi plenamente contemplada pelo meu tempo que passei observando. A partir do momento que a gente se tira desse lugar de aluno ou de professor e passa só a observar a dinâmica, é totalmente diferente as análises que a gente pode fazer. A gente pode segmentar
como que funciona aquele professor, como que funciona aquele aluno, e chegar numa origem de um pensamento comum, que esse pensamento pode ser, isso aqui é positivo, e pode ser, essa parte aqui é negativa. Eu acho importante também a gente ter feito, né, ter passado por essa experiência, para que aqueles que nunca puderam ter esse contato com a escola pudessem ter, né? Embora eu acho que, assim, o estágio deveria, sim, ser mais prático, a gente deveria ter mais tempo dentro de uma escola real, dentro dessa dinâmica, né? Porque, na minha visão, não se forma professor sem dar aula. Então, eu penso que é um começo, né? Pra gente começar a melhorar esse lado da nossa educação. Eu acho que é basicamente isso. E o processo de estágio, ele teve a sua importância na minha formação, embora eu acho que a professora sabe, muitos já sabem também, eu já trabalho, então para mim foi ainda mais complexo aceitar essa questão de eu ter que observar mesmo eu já trabalhando. Mas agora eu entendo e espero que eu possa fazer isso mais vezes, sair desse lugar de professor e de aluna da graduação e observar o contexto da escola fora desse campo, né? Apenas como observadora desse processo. A minha supervisora, ela não era tão presente, mas ela era muito disponível, então, não sei se dá para entender. Ela era disponível no sentido de me responder mensagens e tal, mas ela não era tão presente no sentido de eu não poder tanto ter contato com ela para conversar várias vezes. Então, eu observei muito mais a dinâmica de sala de professores, a forma como os alunos se portam, a forma como a escola dá a dinâmica de intervalos, por que são separados os intervalos dos pequenos e dos grandes, que tipo de comportamento a direção pedagógica tem junto com a coordenação, como que esse apoio pedagógico funciona, que tenho várias críticas, inclusive uma aqui. Não é pedagógico, é administrativo. Eles não fazem um trabalho pedagógico aqui. E é basicamente isso. Eu espero que eu tenha de novo essa oportunidade mais uma vez. E agradecer a professora pela disponibilidade e também estar sempre respondendo aos nossos questionamentos. Ao final, gostaria de dizer que gostaria de ter feito um vídeo melhor, mas eu acabei de me mudar e eu estou sem internet. Eu estou no trabalho fazendo esse vídeo. E eu espero que todo mundo tenha entendido mais ou menos o que eu quis dizer. Até a próxima.